O primeiro trabalho tem autoria da Ana Carolina Correia Almeida e o título é Formação de Professores, por uma sala de aula mais inclusiva para alunos com deficiência visual. Ana Carolina, você pode fazer a projeção, compartilhar o seu slide conosco. Olá, pessoal, boa tarde. Bom, pessoal, meu nome é Ana Carolina, eu sou doutoranda em Linguística e Língua Portuguesa da PUC Minas, e o tema do meu trabalho é Formação de Professores por uma sala de aula mais inclusiva para alunos com deficiência visual. Sabemos que nas últimas décadas, várias foram as iniciativas para garantir legalmente os direitos da pessoa com deficiência. É incontestável que a inclusão social dessas pessoas passou a ser considerado um direito social básico, impulsionando movimentos sociais e ações políticas que resultaram na elaboração de documentos normativos legais e a criação de leis de grande importância. Em consequência disso, no decorrer dos anos 2000, o governo brasileiro passou a implantar uma política denominada de educação inclusiva, optando pela matrícula dessa população em salas comuns de escolas públicas, acompanhado ou não de um atendimento educacional especializado, prioritariamente na forma de salas de recursos multifuncionais. Isso daqui é uma referência da CASAR. Portanto, o ingresso desses alunos com deficiência nas escolas comuns aumentou consideravelmente, ou seja, as políticas públicas obrigam a inclusão escolar dos alunos com deficiência, mas a estrutura das escolas, a comunidade e os professores ainda não estão plenamente preparados para o ensino de igualdade de condições a todos. Portanto, a nossa preocupação, fazendo um recorte para a deficiência visual, é como incluir um aluno com deficiência visual ou com baixa visão nas atividades que contêm imagens. Então, é aquilo, O que a gente faz quando a gente recebe um aluno com deficiência visual? E é isso que eu percebi, que os professores não estão preparados para isso. Nesse viés, esse é um estudo parte integrante da minha pesquisa. Isso daqui é uma coisa bem embrionária ainda, eu vou para o segundo ano ainda, então é uma pesquisa, em que o objetivo principal é fomentar o uso da audiodescrição como ferramenta pedagógica de inclusão na escola. Então, a nossa fundamentação teórica utilizou o aporte teórico-metodológico à luz de autores que discutem a audiodescrição, a educação especial inclusiva e a formação de professores, tais como Mota, 2010-2016, Franco e Silva, 2010, e Montoan, entre outros, Esse daqui é o recorte deste trabalho. Então, eu vou focar mais uma parte da fundamentação teórica, gente, na audiodescrição. Mas o que é audiodescrição mesmo? Esta foi a pergunta de muitos colegas professores ao responder um questionário introdutório sobre o tema. Há falta também de conhecimento até do público destinado para o seu uso, que mais para frente eu vou colocar A audiodescrição pode ser conceituada seguindo várias linhas teóricas, seja como uma tradução intersemiótica, como uma metodologia assistiva ou como uma forma de mediação e interação entre videntes e não videntes. Aqui, o nosso objetivo é sinalizar as contribuições que mais se aproximam da educação. De acordo com a professora Lívia Mota e o Paulo Romeu Filho, a audiodescrição é uma atividade de mediação linguística que transforma o visual em verbal. É um recurso de acessibilidade comunicacional que amplia o entendimento das pessoas com deficiência visual por meio da informação sonora. Permite a equiparação de oportunidades, o acesso ao universo imagético e a eliminação de barreiras comunicacionais no contexto cultural, educacional e social. O público-alvo são pessoas com deficiência visual, com baixa visão, deficiência intelectual, idoso, dislexo, entre outros. Isso é um estudo que tem alguns pesquisadores que não concordam que esse público todo pode se beneficiar. Então, apesar de já ter alguns outros pesquisadores que falam, que já afirmam isso, como a professora Lívia Mota.
Então, isso passa também a ser uma parte da hipótese do meu estudo. A aplicabilidade. A audiodescrição, né, ela pode ser aplicada em espetáculos, shows, musicais, concertos, filmes, programas de televisão, né, já tem até algumas leis que obrigam, né, a TV aberta a colocar a programação de tantas horas, até 2020, que seria esse ano, seria 20 horas, mas ainda não aconteceu. Então, em eventos acadêmicos, religiosos e até em casamentos. Mas o nosso foco aqui, no enfoque, né, é a aplicabilidade na escola, que vem desde a orientação da sala de aula, se tem escadas, se tem, né, uma mobilidade, imagens do livro didático, que é o meu enfoque mesmo, né, das imagens das atividades, de vídeos, também eventos culturais na escola, né, apresentações de PowerPoint, uso do quadro, contações de histórias e também na educação à distância. Assim, faz-se necessário conceber a educação a partir de uma visão sistêmica articulada com as áreas de assistência social, cultural, saúde e esportes, visto que, na atualidade, a intersetoriedade e transversalidade emergem como tendências na gestão de políticas que garantem direitos, tendo em vista que, em perspectiva inclusiva, todas as demais políticas precisam estar universalizadas. Aí uma citação de Borges. Então, gente, a metodologia, o que foi feito? Foi feito um questionário que foi enviado para vários professores, tivemos 30 respostas, professores da educação básica, atuantes em sala de aula, um questionário online, com 3 perguntas básicas, assim, sobre o tema. As perguntas foram: você sabe o que é audiodescrição? Você já assistiu a alguma produção audiovisual com audiodescrição? Quem são as pessoas que podem se beneficiar com o recurso da audiodescrição? Então, o resultado da enquete segue aqui no próximo slide. Sobre a primeira pergunta, que você sabe o que é audiodescrição, 62% dos participantes responderam que sim e 38% que não. A segunda, você já assistiu a alguma produção audiovisual? 75% não e 25% dos participantes sim. Quem são as pessoas que podem se beneficiar com o recurso? 87% disseram deficientes visuais e 13% responderam erroneamente, outras deficiências, etc. Então, o que constatou? Que 62% dos participantes já tinham ouvido falar sobre a audiodescrição, mas conheciam um pouco sobre o assunto. E 38% nunca tinham ouvido falar. 75% responderam que nunca assistiram, 25% dos respondentes informaram que já assistiram a vídeos, programas de TV e já viram até em caixas eletrônicos. 87,5% das pessoas responderam deficientes visuais e 12,5% responderam erroneamente outras deficiências. Diante da discussão proposta dos dados obtidos, de forma geral, pode-se concluir que a audiodescrição é um recurso ainda muito pouco divulgado. Mesmo quando observando seu uso em situações sociais, não sabemos sobre o seu funcionamento e muito menos acerca da sua utilidade. Então, os resultados permitem revelar a necessidade de investimento na capacitação dos professores para o desenvolvimento de uma proposta educacional que promova de modo equânime o acesso à construção dos conhecimentos dos alunos com deficiência visual. É surpreendente esse desconhecimento em se tratando de colegas professores, o que nos leva a concluir que temos muito ainda o que fazer para que a audiodescrição chegue nas escolas e entre nas salas de aula. Então, gente, com esse intuito, criamos um curso de capacitação de audiodescrição na sala de aula. Ele ainda não começou, ele será gratuito, tem uma carga de 20 horas, né, um curso de extensão, e será totalmente online. E nele eu vou apresentar os conceitos básicos, a importância das leis de acessibilidade, e o que eu acho mais importante é a aplicabilidade da audiodescrição na sala de aula, nas diversas disciplinas. Então, parte do curso tem a parte de língua portuguesa, o que o professor pode
como o professor pode atuar, né, como a audiodescrição, um cartoon, nos vários gêneros textuais, só que também tem aula de matemática, história, ciências. Então, eu pincelei algumas dicas de como o professor pode fazer na sala de aula com esse aluno seu. Então... Um minutinho. Já estou terminando. Esta é uma demanda real e traz consigo um desafio para todos os professores. A necessidade de criar práticas pedagógicas de acordo com as necessidades físicas, sensoriais, interesses e habilidades dos alunos e que garantam acesso ao ensino em igualdade de condições. Para isso, a gente sabe que não tem regras prontas, né? E todos nós sabemos que as circunstâncias podem ser diferentes dependendo da situação da escola e dos recursos utilizados. Então, aqui tem algumas referências e tem uma frase de uma citação de Monteau muito legal, que eu gosto dela, que é: há diferenças e há igualdades. Nem tudo deve ser igual e nem tudo deve ser diferente. Que tenhamos o direito de sermos diferentes quando a igualdade nos descaracteriza. E o direito de sermos iguais quando a diferença nos inferioriza. Muito obrigada. Quem tiver interesse no curso, gente, ainda assim não está tudo certo, tá? Mas vai sair pela a universidade que eu trabalho, como técnico administrativo, que é a Universidade Federal de Minas Gerais, apesar que eu estudo na PUC, e o e-mail é esse, de quem tiver interesse, que é audiodescriçãonaescola@gmail.com. Muito obrigada. Muito obrigada, Ana Carolina, pela sua apresentação.